Rossana Lana, ô Rossana Lana, mas olha, deixa eu só te contar uma coisa. Eu comecei aquele meu projeto, Grilo na Foto, de falar com os amigos fotógrafos, a todos aqueles que com quem trabalhei e tudo mais, tal. E eu estava com muita vontade de falar com você já fazia um tempo, mas eu parei com o projeto. É pandemia, é o meu contrato como jogador de futebol que eu ia assinar lá no Barcelona, e aquelas coisas todas, e eu torcendo para ganhar na Mega Sena, então um monte de coisa aconteceu e nada aconteceu, então daí eu dei uma brecada no grilo. Na foto eu estou retornando. Mas assim, olha, eu quero te agradecer bastante para a gente estar conversando aqui e saber um pouco da sua história. Por quê? Porque você é uma pessoa que eu admiro bastante e eu admiro muito, por vários motivos, por vários motivos. Uma vez eu cheguei lá na Arfoc, você estava lá toda elétrica, querendo ajudar na organização e e tal. A mulher era assim uma fera, né? Sempre fazendo coisa, não sei o quê, beleza. Daí você vai pesquisar o seu nome, Rossana. Eu fui pesquisar. Daí pesquisei e tal, daí tem uma origem persa, daí mistura com nomes bíblicos, daí você vai ver o significado, diz que é uma mistura de Rosana em latim, daí mais uma coisa, tudo bate, que é aquela coisa de ser humanista, né? E eu sempre detectei em você esse seu lado humanista. Não sei se o significado do seu nome tem a ver, de fato, com tudo isso, mas pesquisando aqui a grosso modo, me parece, dava essa conotação. Então, eu quero te agradecer, do fundo do meu coração, por estarmos aqui falando, porque nós temos muita coisa em comum e a gente vai bater esse papo. Eu fiquei muito feliz, viu, Rosana? Muito feliz mesmo. Obrigada, Conceição. Eu que agradeço o convite. Também fiquei muito feliz. Queria mais se a gente estivesse pertinho para poder te dar um abraço, mas sinta-se abraçado aí virtualmente. É muito importante assim estar conversando com você assim, né? Que é um amigo que a gente tem há muitos anos, que sempre foi parceiro aí nas nossas pautas, nas nossas batalhas aí diárias, né, do fotojornalismo. E continua aí como um guerreiro aí levando essas reflexões muito importantes para a gente, né? E que nem sempre a gente consegue fazer no dia a dia, né, Consa? Então, para mim é assim, uma alegria muito grande poder participar do seu programa, né, dessa entrevista com você, desse bate-papo maravilhoso, que eu sei que você é sempre muito animado e a gente tem esse ponto em comum. A gente é humanista até nisso, né? É, assim, meu nome é muito é uma coisa do meu pai, que ele foi lanterninha de cinema, Nossa, que que é uma legal! homenagem a uma atriz que chama Rossana Podestá. Depois você Sim, procura lá quem é. Ela é a muito Ro- bonita, eu fiquei até assim lisonjeada de ela fazia homenageá-la. ela fazia aqueles filmes épicos. Isso, ela mesma, é ela mesma. E meu pai Olha, era muito fã dela e resolveu colocar o meu nome em homenagem a essa atriz aí. nossa, que interessante. E E as pessoas, Rossana é uma coisa também que quer dizer avermelhada, você sabe, né? De roça. sim, de La Rosa. É, exatamente. Que legal. Olha, e seu pai, ele era lanterninha de cinema? Aonde É, era? isso em Campinas, mas quando ele era moleque, assim, acho que era uns bicos que eles faziam lá, né, de fim de semana, que ele gostava de cinema e acho que fazia um bico lá de lanterninha de cinema. Você vê que coisa, né, que vai chegando as nossas influências também são ancestrais, né? Sim. Não, mas que curioso isso, porque se você assistiu o filme Cinema Paradiso, né? Que é um Sim. clássico e tal, com certeza o seu pai, se tivesse visto, ou não sei se ele assistiu, se identificaria muito com aquela época, né?
sim, com Caramba! certeza. Nossa, que interessante. E o seu pai, ele chegou a te ver fotografando, tudo, não? Sim, meu pai tem 81 anos, nem parece, é uma criança, assim, ele é bem fortão, assim, é, nem parece que ele tem 81 anos, todo mundo fica admirado, assim, quando encontra com ele e tal, e ele acompanha o nosso trabalho, gosta, né? Tem orgulho, né, dos filhos, eu sou a quarta, né, nós somos em cinco, Caramba. ele é Desses cinco, danadinho. quem seguiu por área de comunicação foi só você ou não? Foi só eu. A Ah, minha irmã mais velha é professora, que isso acho que também está muito na minha origem, porque minha mãe também era professora, é professora aposentada, né? Minha mãe também está viva, graças a Deus, está aqui com a gente, né? Tem 85 anos, uma gracinha, mas foi professora, minha irmã mais velha é professora universitária, né? E é uma coisa que a gente tem muito em comum, porque ela é professora de história. Então, eu hum, acho que eu também sofri muita influência dela, né? Para seguir no jornalismo, né? Porque o historiador e o jornalista eles têm muita atividade muito semelhante, né? Uma responsabilidade grande, né? Social, né? As sim, duas profissões estão interligadas, né? Costuma-se dizer que o jornalista é o historiador do presente, né? sim. Então, e é essa responsabilidade que a gente tem, né? A minha segunda irmã é a número 2, né? Não vou falar número 2 que vai ficar parecendo o quê, né? 01, 02, não, não é. Não, ela é formada em Direito, mas nunca exerceu. Ela foi funcionária pública, já está aposentada pela Unicamp, trabalhou praticamente a vida inteira dela na Unicamp. A terceira é enfermeira, é atuante, né? É da área de saúde. E o quinto é biólogo, mas só que ele tem uma atividade ligada muito aos animais, né? Vigilância sanitária, cuidado com os animais. Ele é bem é a área dele. Desde criança ele gosta de mexer com bicho. Que legal. E assim, você está lá, quer dizer, seu pai está lá trabalhando no escurinho do cinema, com a lanterninha na mão, ali flagrando os casalzinhos que estavam ali dando uns beijinhos, e ao mesmo tempo ajudando os outros a sentarem no meio daquela escuridão toda. E de olho É, na Rossana Podestá. E nesse universo de histórias que a gente vai compondo na memória, daí lá na frente surge a Roxana, sua filha, a filha dele, a Roxana. E como é que você, Roxana, morando lá em Campinas, vem parar no ABC? Porque quando eu te encontrei, quando eu te conheci, e nós lá estávamos sempre nas disputas pelas melhores fotos, você já estava no ABC. Como é que foi essa migração? eu tenho uma coisa, acho que é uma coisa meio cigana aí, porque eu sou formada em Campinas, na PUC, né? Sou jornalista formada lá onde eu conheci o meu mestre do fotojornalismo, que é o Nelson Quinalha, que você deve conhecer, que é Sim, premiadíssimo, uma figura extraordinária também, que eu acho que é o meu mestre, é quem me levou para seguir o fotojornalismo, né? Eu falava para ele, eu entrei na faculdade, eu jamais imaginei que eu ia poder me sustentar com fotografia, né? Que a gente acha que, né? Mas foi ele que me deu, assim, os primeiros passos, né? No fotojornalismo, né? E ele tem essa visão muito humana também, viu, sim, Conceição? Então, eu acho que eu tenho, assim, essa escola, né? E quando eu me formei em Campinas, eu queria muito sair de lá, porque eu gosto muito da minha cidade, tenho, assim, tem grandes figuras históricas que são admiráveis lá, é uma cidade que tem uma história muito bonita também, mas também é uma cidade conservadora, né? E a gente queria sair um pouco, né, dessa coisa provinciana, conhecer outros horizontes. Eu acho que é normal da idade, né? sim. Eu acabei a faculdade, pra você ver, eu me formei no dia 9 de dezembro
E no dia 18 de dezembro eu já estava morando em Santos. Eu trabalhava no Diário Popular, que eles tinham uma regional. Eu não sei, acho que a gente ainda não se conhecia ainda, mas Não, acho que eu já não. trabalhava, eu trabalhava no Diário Popular e de lá eu saí de Santos e fui para o ABC, que eu acho que foi o período que a gente se conheceu, que Sim, é quando eu fui para o Diário do Grande ABC, eu fui em 98 para o Diário do Grande ABC, né? Então eu acho que foi nessa época que a gente se conheceu. E o Diário do Grande ABC sempre foi uma escola, né? Para quem está começando, é um jornal que é aqui do ABC, então minha ligação com o ABC ela começa pelo diário, né? Depois eu dei aula na Metodista, que é a universidade aqui do ABC, né? Trabalhei no jornal ABCD Maior, que infelizmente não existe mais, trabalhei no Bom Dia, aqui também, mas assim, nesse período, entre uma coisa e outra, eu fui para Brasília, depois voltei, né? Então eu andei um bocado, assim, sou meio nômade mesmo, né? E depois eu voltei para cá e vim trabalhar no Bom Dia, depois o Bom Dia fechou, né? É, e aí eu fui trabalhar no sindicato, né? Depois eu fui trabalhar, fotografar para os metalúrgicos do ABC, dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Mas a gente sempre, aqui no ABC, tem uma ligação muito forte, né, com o sindicato, né, por conta da sim. história, de todas as pessoas que trabalham, dessa coisa em torno do trabalho, que é aqui na região do ABC muito forte, né? Agora só uma curiosidade, Sandro. Uma curiosidade. Você sai lá de Campinas e vai lá para Santos, beleza. Só que lá na faculdade, você teve aqueles primeiros contatos com a fotografia, o equipamento, aquelas coisas, né? Que é mais simples, né? Que é o de curso ali. O seu grande mentor, no caso, que te dá a linguagem, o espírito jornalístico, tal, que é o Quinalha, ele já está numa outra fase. Agora, quando você vai lá para o jornal, lá em Santos, você vai enfrentar as primeiras pautas. Os equipamentos, você sentiu diferença? Você sendo menina, moça, ainda recém-formada? Então, é muito engraçado, porque, na verdade, assim, eu entrei na faculdade em 93, e eu comecei no jornalismo, não na fotografia. Em Sim. 94, eu comecei em rádio, eu comecei na CBN em Campinas. Foi a primeira, primeira. E aí, eu gosto de falar isso porque o rádio, você narra uma cena. E a fotografia, você dá a cena e a pessoa faz a narrativa a partir. Então, o rádio e o fotojornalismo é como se eles se completassem, né? Então, eu gostava muito. E o rádio é uma coisa maravilhosa, né? Porque você é tudo rápido, é tudo. Assim, eu adoro. Até hoje eu gosto muito de rádio. Eu acho que é né, assim, uma experiência muito boa que eu tive lá. Então, e de lá do rádio, da CBN, é só uma passagem aqui rapidinho. Eu fui a primeira jornalista a fazer uma campanha pelo cinto de segurança, porque Campinas foi a primeira cidade que foi obrigatório o cinto de segurança. E eu trabalhava, eu era setorista de transportes lá. Aí eu falava assim, motorista, use o cinto de segurança, uma campanha CBN Cultura. Decorou, hein? Era uma vinhetinha, uma chamadinha que a gente fazia, mas a gente fazia essa campanha pelo cinto, pela segurança dos motoristas, era muito legal. Que E legal. depois de lá eu fui trabalhar, fotografar num jornal que existe até hoje, que chama Tribuna Liberal, em Sumaré. Nossa. Foi bem hard, assim, porque lá sempre tinha, naquela época, hoje eu não sei como é que tá, porque faz muitos anos que eu não vou para a cidade, eu acho que a cidade cresceu muito e tal. Mas naquela época era uma cidade de dormitório e tinha muita criminalidade. E era assim, era todo dia tinha um corpinho para você fotografar, né? E, você, Então e não era você, muito menininha, fácil, assim. e você, menininha, ainda fotografou os presuntos? É. Não, era bem assim, eu tive um impacto muito grande assim no início de carreira, viu, Consta? Imagina. Eu acho que isso é uma coisa normal, natural, né? Porque e aí eu fazia muita polícia, eu cobria porque lá tinha muita pauta de polícia. Você sabe, né, que você também tem aí sua experiência forte nessa, né?
nessa editoria, né, que é polícia, e a gente ia, tinha muita coisa mesmo para a gente ver e fazer. Mas eu, assim, acho que depois, com a maturidade, com o tempo, a gente passa a dar valor mais para coisas bonitas do que para as coisas ruins que a gente vive, né? Eu Sim. acho que isso é um aprendizado, né? Assim, eu vejo isso como um aprendizado, porque é claro que você se choca, né? Quando você, porque não é uma coisa que você vive no dia a dia, você passa a viver isso no dia a dia. Então, isso é um amadurecimento, eu acho que é uma experiência muito forte para nós jornalistas, esse convívio. Para os fotojornalistas, mais porque você é obrigado a estar na cena, né? Então, tudo isso muda muita coisa, né? Do que você. Hoje em dia, eu acho que até é um pouco ruim essa questão de se fazer tudo por telefone, falar. Às vezes você perde o cheiro da notícia, né? Vamos dizer, o que o pessoal Sim, gosta de verdade. dizer, né? Isso eu acho que é muito importante na formação do jornalista e do fotojornalista, principalmente. E você chegando para fotografar os crimes e coisa e tal, a gente sabe que é um universo extremamente machista, né? Porque é cercado de polícias, homens, na sua maioria das vezes, que preservam o corpo lá, pelo menos era assim, e chegando uma mocinha lá, toda produzida, assim, causa um impacto, né, com a cena, né? É normal as pessoas desviarem olhar. E você dominava isso com... Como é que você superava isso daí? Então, tem duas coisas assim que eu acho que são que aconteceu nesse período. Por exemplo, eu fotografava, acho que mais aqui no diário. Eu fotografei muita rebelião, mas eu fiz isso lá em Campinas também, né? Fotografei muita rebelião. E às vezes eu estava tão concentrada no meu trabalho que eu não ouvia as coisas. Eu só via. Olha só que coisa. Depois que eu descobri isso. Por quê? Porque estava tendo uma rebelião num presídio aqui acho que foi em Ribeirão Pires, aqui no ABC Paulista. E o policial falou para mim: Nossa, você não se incomoda? Aí eu falei assim: Mas com o quê, né? E eu estava andando com ele naquela parte de cima, onde fica a sentinela, né? Onde eles Sim, ficam vigiando, o vigia dos detentos, né? Dos presos. E aí eu falei assim, mas o que que é? Eu falei assim, eles estão falando um monte de besteira para você. E eu não estava ouvindo absolutamente nada, nada. Assim, mas aí eu falei assim, nossa, eu não ouvi nada, porque é uma coisa da concentração do trabalho mesmo, que você está tão envolvida no que você está fazendo, que você, às vezes, meio que você está num outro foco, vamos dizer assim, né? Então, eu notei isso, que eu tinha essa coisa de concentração, assim, às vezes na pauta, ou indo para a pauta, os motoristas que trabalharam comigo falavam, Rossana, você vai para a pauta uma e volta a outra, porque eu nem reparava, porque eu ia concentrada, assim, séria, e voltava zoando, falando besteira, né? Depois que já tinha feito o trabalho. E eles falaram assim, nossa, o que acontece? Eu acho que é a concentração, né? Cada pessoa tem um estilo, assim. Eu sempre fui assim, muito concentrada na hora do trabalho, assim, né? Depois eu relaxo um pouco. eu não sei se, Daí venho e faço umas palhaçadas. eu não sei se você passou por isso, porque comigo era muito comum isso aí. Na medida que você vai fotografando, e são tantas coisas entrevistas e coisa e tal, que a gente acaba despertando um sexto sentido, né? Então, eu saía com um amigo meu, às vezes, para almoçar, eu estava atravessando a rua sem ver. Ele me segurava, "Ô, não, eu sei que não tem cara, porque eu estou ouvindo, parece que a gente pega uma É. parabólica, né? Desde o som, desde do cheiro, você sabe que a pessoa está perto ou não? Você tinha isso aí também, né? Eu tinha e tenho muito isso, né? Quando a gente vai fazer um trabalho, eu falo, a primeira coisa que tem que fazer é querer. Então, quando você quer, você andou meio caminho do trabalho, né? Aconteceu É, uma história muito assim, nesse sentido, com uma repórter lá do Diário, que a gente. Lembra quando tinha aquela
venderam os placebo de anticoncepcional, um monte Sim, de me mulher lembro. ficou grávida, Ficou lembra? grávida. Acho que era Microvilar, que era um anticoncepcional que venderam os placebo e as mulheres ficou grávida, e era essa a história. Aí a pauta da coitada da repórter era encontrar uma mulher grávida, E tinha fácil, né, tomado. na rua. Aí ela falou assim, Luciana, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho. Como que eu vou achar uma mulher grávida? Eu falei assim, meu, primeira coisa, pensa positivo. Nós vamos encontrar essa grávida do microvilar. Ela, tá, né? Tipo, é louca, né? Aí no mesma rua, mas na rua do jornal, vinha vindo uma mulher grávida. Ela, vamos parar com ela. Daí ela começou a conversar. A mulher não tinha ficado grávida tomando Nossa, microvilar? putz, Não, grilo. ninguém. Eu olhava para a cara dela, meu, você é bruxa, sai. E não é É, isso, mas eu acho que é a vontade de fazer aquilo, né? acreditar, né? E Acreditar que. é engraçado que o fotógrafo tem esse site, esse insight, né? É. É Eu acho que a incrível isso gente. aí. Eu não sei por quê, Conceição, mas eu já conversei com vários fotógrafos, sabe? Talvez essa coisa de você ter que esperar, né, um momento certo. Eu acho que talvez esse processo de espera é que faz a gente ser tão positivo assim, Sim. em conseguir aquilo, porque se você não tiver um pouco de. Até eu mandei umas imagens para você até sobre isso, né? Tem uma história sobre isso, dessa coisa de você ser positivo e querer, assim, e acontecer coisas inusitadas, que é aquela coisa da sorte, mas não é sorte, é querer mesmo, né? A gente Querer fazer atrai, algo. né? A gente acaba Atrai, atraindo. exatamente. A gente acaba sendo atraente, né? É, quando você vê o negócio na nossa frente, assim, É é incrível isso daí. incrível, Ô, incrível. Rosana, agora me fala uma coisa, você chega lá no Diário do Grande ABC, porque o Diário do Grande ABC era um jornal, eu não sei como ele está hoje, mas ele era um jornal referência na região lá, né? E talvez É. mais do que a Folha, do que o Estadão, porque ali o Diário do Grande ABC dominava, né? Sim, é uma coisa até hoje, sabe, Conceição, uma coisa que a gente acompanha de perto. Hoje eu estou como diretora regional aqui do sindicato, né, dos jornalistas, e a gente acompanha de perto as mudanças que aconteceram no diário, por vários fatores, né? Por exemplo, quando eu trabalhei lá em 98, que eu vim para cá, né, para o ABC, nós éramos em 18 fotógrafos, 18. Então, nós tínhamos coberturas desde as 8 da manhã até as 1 da manhã, de madrugada, entendeu? Então, eram várias equipes que iam se revezando e muita gente boa, assim, que eu tenho grandes amigos, irmãos até hoje, que estão lá até hoje, alguns, né? Hoje, nós temos 3 fotógrafos, 3 lá, hoje. Então é assim super complexo como foi se modificando o jornal, entrando em outras esferas e tendo sim uma queda desse conceito do que era, porque o Diário realmente era um jornal referência. Nenhum veículo de comunicação de rádio, TV ou mesmo de jornais da capital podia passar um dia o chefe de reportagem sem ler o Diário porque era referência mesmo, né? Hoje eu ainda acho que é um jornal importantíssimo aqui para a região. Tanto é que a gente discute isso, né, para que seja retomado algumas coisas, né? Eles sofreram vários percalços aí, econômicos, financeiros e de outras esferas, outras naturezas, que, infelizmente, eles ainda estão passando por uma situação bem difícil lá, bastante difícil, entendeu? Até de gestão, de outras questões. Então, só que a gente procura que ele se retome, que ele se reencontre, porque ele é uma referência. É um Sim. jornal de mais de 50 anos aqui na região, tem coberturas históricas, pessoas maravilhosas que passaram, e são grandes jornalistas que passaram por lá, sabe? São histórias profissionais assim muito gabaritados, Heloísa Ballarini, sabe? Eu trabalhei Luciano Vicione, são figuras Não, extraordinárias do fotojornalismo, gente muito boa, Claudinei Plaza, que está lá até hoje, o Celso Luiz,
sabe? Pessoas, assim, eu tenho eles como irmãos, assim, como amigos, assim, que nem a gente, sabe? Que Para a nem vida nós, inteira. a vida inteira, exatamente, sabe? E nós éramos em 18 fotojornalistas, né? É, O Magão, que foi meu chefe, são pessoas Magão. maravilhosas, assim, que eu encontro e eu adoro encontrar com eles sempre, que é uma festa. Agora, Rosana, agora o Diário do Grande ABC, ele, ele não é só também uma referência pela importância do que ele cobria, né? Mas ele estava no lugar certo na hora certa, porque você imagina um jornal daquele porte com profissionais que passaram por lá, como Emílio Luiz, o Pedro Martinelli no passado. E esses Sim, caras testemunharam todo aquele movimento sindical que antecedeu a nossa entrada no jornalismo, né? E esses arquivos sim, todos sim. ainda Sim, são preservados? eles têm tudo lá, é tudo preservado. Inclusive, nós tínhamos, agora ela se aposentou ano passado, uma arquivista, que já trabalhava quando eu entrei lá, e ela se aposentou ano passado, que é a Cecília, uma figura maravilhosa também, muita gente boa, e ela tem todo esse cuidado na preservação da documentação. É um acervo riquíssimo, riquíssimo. Eu acho que falta assim um olhar histórico para a própria história deles, sabe? Eu acho que ainda falta alguém que chegue lá e diga: olha, vocês têm uma mina de ouro aqui, sabe? Então, para de sofrer com problema financeiro, porque vocês podem fazer dinheiro aqui, sabe? Eu Sim, acho que ainda falta uma visão de alguém, assim, um gestor com mais, alguém mais visionário, porque o que se tem ali, realmente, toda a cobertura das primeiras greves, dos primeiros movimentos grevistas, desde a época do Lula como presidente do sindicato, sabe? Tudo que passou, tudo que aconteceu nesse período, né? Então, todos os movimentos, a ocupação da Anchieta pelos trabalhadores, sabe? Que foi a primeira vez que aconteceu isso, foi aqui no ABC. Então, e esse movimento aconteceu durante a ditadura, que é muito importante lembrar que sim. eles desafiaram o regime militar, que oprimia as pessoas, principalmente os trabalhadores, tiravam direitos, não podia ter férias, não podia negociar aumento salarial, era uma coisa horrorosa. Você conta as pessoas falam, mas era assim. E eles É. desafiaram isso, porque eles viviam um arroxo muito forte, né? E uma inflação já já comendo muito salário, né? Então eles tinham todo um movimento muito organizado e eles são organizados até hoje. Eles têm movimentos até hoje, fazem. Eu fui coordenadora da Tribuna Metalúrgica, né? Que é o jornal que eles que fez 50 anos também de história, né? É um ano mais velho que eu. Eu, esse jornal é um aninho mais velho que eu, olha só. E eu fui coordenadora da tribuna, assim, da comunicação lá do sindicato, tenho muita honra de ter feito esse trabalho, ter sido a primeira mulher a coordenar a comunicação, né, lá do Sindicato dos Metalúrgicos, também, que é um ambiente mais masculino, né, evidentemente, né, por conta da composição da categoria, né? A categoria nas fábricas ela é mais masculina, e é por isso que também isso se reflete no sindicato, obviamente, né? Mas Sim. eles têm uma história maravilhosa também, né? Na tribuna e toda essa cobertura. O jornal é praticamente diário, ele sai, a gente tem pautas diárias, de terça, ele vai para a fábrica de terça a sexta, entregue na mão dos trabalhadores até hoje. E o presidente atual do sindicato, ele vai pelo menos uma vez por semana na porta da fábrica entregar o jornal para os metalúrgicos. Isso não existe, né? Não existe no mundo inteiro. E eles fazem isso, e eles têm todo Pô, precisa fazer um esse, documentário disso daí, viu? olha, precisa, viu? Ó, o jornal rodando, empacotando, levando como um trabalhador de madrugada. Pô, isso aí É, tem que fazer e uma. eles têm muitas coisas, viu, Conceição? Tem um arquivo também riquíssimo, com Caramba! todas, além do trabalho jornalístico, né, que Hum, se produz lá, que é o jornal, vai todo dia para a fábrica olha que com notícias legal. das empresas, dos trabalhadores, dos acordos que eles fazem.
do que interessa, as reformas trabalhista e previdenciária, que tiraram muitos direitos, foi incansavelmente debatida nos jornais. Foi assim, é um material muito rico, eu fiz parte desse momento, né? E a Sim. gente produzia matérias muito densas sobre essas duas reformas, detalhes, fazíamos reuniões com assessores que eram economistas, que eram do direito trabalhista, para nos auxiliar na composição das matérias. É um trabalho bem de fôlego mesmo, nós fizemos lá durante essas duas reformas, para ir para o trabalhador, para informar o que ele estava em jogo, o que ele poderia perder, quais eram os direitos dele que estavam sendo jogados no lixo, né? Como a reforma da Previdência, que modificou e tirou o direito de milhares, né? Milhões, eu diria, de Sim. trabalhadores, né? Então tem tudo isso e a gente fazia esse trabalho lá, né? E eles fazem até hoje. Todo dia, se você entrar no site lá do sindicato, né? Você vai ver a tribuna todo tanto dia e a pessoa, mas como vocês fazem todo dia? Gente, tinha dia que sobrava umas 3, 5 matérias, só ia sair dali a 3 semanas, porque não dava conta de tanta notícia. Caramba! O É, e pessoal eu me lembro de você lá no sindicato, você ficou pelo menos 10 anos, não foi? Fiquei 8 anos no sindicato. Entrei em 2010, logo que eu Sim, saí do que eu do saí diário, do Bom Dia, do do Bom Bom Dia. Dia, do Diário, eu saí em 2000 e fui para a Folha. Tá. Aí na Folha eu cobri férias e depois eu fiquei um período porque era eleição, que foi em 2000, né? Eleição municipal. Então eu entrei na cobertura de férias, na época do João Bittar, saudoso, maravilhoso, que a gente tem que lembrar sempre dele, que ele era um espetáculo de pessoa também. E entrei nessa época, quando ele era editor, e fiquei na cobertura de férias lá, e depois emendei a eleição, e foi também uma experiência muito rica, né? Porque eu tive a oportunidade de viajar pela Folha de São Paulo para o Nordeste, para o sertão nordestino, não é para o Nordeste, né? Para o sertão nordestino, que eu acho que eu acho que todo brasileiro deveria ir pelo menos uma vez para o sertão para entender do que se trata. Sim. E fiquei hospedada na fazenda do Ariano Suassuna. Conheci ele naquela época, a família dele, então foi assim uma experiência que eu considero uma Agora, das maiores experiências da minha vida. mas o Ariano Suassuna ele sempre falava que gostava de doido, né? Gostava do quê? Ele gostava dos doidos. Tem umas É entrevistas verdade. do Sérgio, eu gosto de doido. A gente ia Ele se dar contava, bem lá. ele contou uma história que tinha um rapaz lá no sertão que ele ficava colhendo osso de animais que morriam na seca, né? Aí falava assim, mas isso aí não tem valor nenhum, isso aí é osso. Aí ele falava assim, não tem valor hoje, mas daqui a 200 anos Não, ele era figuraça, é né? os malucos. Os malucos, né? Ele falava, eu gosto de doido, eu gosto de doido. Que legal, é uma experiência incrível, né? E você fez até as fotos dele. Fiz, então, eu fui fotografar, encontrei, e junto comigo estava o Edu Simões, fazendo também uma matéria, eu estava pela Folha, e ele fazendo um especial para aquele cadernos de literatura, Ah, que ele fotografava, que também é lindíssimo, lindíssimo. A gente, nossa, foi muito bom, assim, porque foi o Ariano apresentando o sertão para a gente, pela pô, visão dele. Então, é uma coisa, assim, impagável, né? nossa. Agora, hein? Impagável. Eu, Imagina você naquele dia, naquela época, com um celular, hoje com a tecnologia, você filmar. ixi, Nossa, a gente ia nadar de é tudo braçada. negativo, Conceição. Então, Eu fotografei 12 rolos de 36 poses com o Ariano. Hoje eu acho que ah, foi pouco, onde que foi? foi pouco. E, Com as cabras, ele no meio das cabras. É um material muito rico. nossa, Eu gostei muito de ter feito. agora eu fico imaginando o Lanterninha do cinema lá em Campinas, o orgulho que você dava para ele, Ah, né? Quando você contava essas histórias, né? eu espero que sim. Que Eu legal. espero que sim, né? Pelo menos ele não me deserda, né?
Nossa, mas ó, é assim, é uma coisa, a fotografia vai levando a gente por caminhos que a gente acaba, sem querer, seguindo, né? Eu também, né, graças a Deus, eu também tive essas oportunidades e tal, papapá. E no começo você vai fotografando de tudo, né? E só que naquele enxoval de tantas experiências, de tantas pautas, chega uma hora da sua vida que você se identifica mais com uma coisa do que com a outra. Eu conheço amigos meus que gostavam É, de fazer futebol. Ah, vai fazer futebol. Faz outras coisas, mas futebol é futebol. Eu nunca tive preferência por fotografar futebol e tal. Mas, depois, justamente nessa época, eu me identifiquei muito com a política também. Tudo que era pauta de política eu adorava fazer. Mesmo que fosse uma assinatura besta uma assinatura de um documento lá do prefeito, do governador, sei lá. Eu gostava, porque eu comecei a me interessar por esse meio é. engraçado, né? É E é um meio curioso. muito, você tem oportunidades assim de presenciar, né? É o seu historiador mesmo Hum, do momento, né? Sabe, às vezes, e é engraçado porque as pessoas falam, nossa, Rossana, você tem uma memória impressionante, mas não é a memória, é a fotografia que hum, você faz do momento. E como você tem essa visão do fotojornalista, você acaba se lembrando de coisas. Por sim. exemplo, no diário, eu sempre trabalhei no Ano Novo. Sempre Hum, trabalhei, porque a gente fazia aquelas, no Diário do Grande ABC, né? Então, e eu cobri a posse, que seria do Covas, em 99, e, na verdade, quem tomou posse foi o Geraldo Alckmin, porque o Covas já estava internado. Ele já estava. Então eu olho, às vezes falo assim, não, mas o Alckmin não tomou posse. Gente, ele tomou, eu fotografei. tá lá no Ele Egito. passando em revista. E eu tenho essas fotos todas. Então, às vezes você fala Na assim, nossa, você Assembleia não... Legislativa. Na Assembleia Legislativa, Eu também exatamente. estava No dia lá. 1º de janeiro, nós estávamos lá, Conceição. No Que dia barato. 1º de janeiro de 1999. Que eu sempre Ô, trabalhei, né? Então, o pessoal fala assim, ah, mas posse dia 1º de janeiro, que realmente, né? Vamos combinar, né? pô, Parece que eles vão mudar isso aí. Mas eu estava em todas, né? Rosana, e me Diga lá. fala uma coisa. Não, daí eu fiz a posse, coisa e tal, papapá, e sem querer, se tivesse, né, bolinha de cristal, quem iria imaginar que aquele homem seria hoje o vice-presidente do Brasil, né? Pois é, não é? Numa chapa com o Lula ainda. É, Essa é foi, mais inacreditável. isso é mais necessidade. Agora, entre nós, hein, Rosana? Eu tive vários contatos com o Lula, né? A gente que cobriu aí, nossa, dezenas de vezes, né? Nas mais variadas situações, a gente teve contato com o Lula, tal, lá. Agora, se tem uma pessoa que eu sempre via nas redes sociais, que sempre apostou nos momentos mais adversos na figura do Lula como um grande líder e todas aquelas injustiças que a gente estava vendo que estava acontecendo, não tinha uma que eu não pudesse falar, não, é a Rossana. Porque a Rossana não tinha um único dia que ela não postava uma foto ao lado dele, uma menção a ele. Como é que foi essa ligação sua com o Lula? Como é que foi seu primeiro contato, Rossana? É, na verdade, foi em Campinas em 89, né? Assim, depois, quando é mais, passa os anos, né? Você vai fazendo uma retrospectiva, você fica meio assim, meio assustado, né? Minha mãe é muito politizada, viu, Conceição? Ela sempre foi. Ela era professora e ela estava grávida de mim quando uma amiga dela foi retirada da sala de aula pelo exército, na época da ditadura. E eu não sei se isso tem alguma ligação genética, alguma explicação para isso, mas essa amiga foi barbaramente torturada e é uma das primeiras anistiadas, é, quando Fernando Henrique decretou a lei da anistia, da a indenização para
os presos políticos, né? Quando ele foi presidente. E ela é uma das primeiras a tá no nome, até porque o nome dela começa com A, então, e minha mãe presenciou tudo isso. E ela era muito amiga dessa professora, dessa militante, que era uma militante mesmo, era uma professora, mas era militante, ela dava aula de filosofia na escola. Então, eu acho que, de alguma forma, eu tive alguma coisa que eu carrego sobre esse período, apesar de não ter vivido praticamente, né? Eu era muito criança na época da ditadura. Mas eu acompanhei, olha que coisa maluca, eu acompanhei chorando a votação da lei Dante de Oliveira, que era pelas diretas já, e foi rejeitada no Congresso, né? Que nós tivemos aquela eleição indireta. E depois, quando eu fui pensar sobre isso, eu tinha 11 anos de idade quando aconteceu esse fato. Então, eu sou muito precoce na política, vamos dizer assim, né? E eu estava E fotografando as diretas já. imagina, você nem era nascido. Não, então, pois é, eu era muito criança, eu tinha 11 anos. E eu lembro como se fosse hoje, de eu chorando na sala da minha casa com os meus pais e questionando a minha mãe como é que tinha sido derrotada as diretas, que eram um desejo de toda a população. Eu assistia aqueles movimentos, eu imagino, coitada da minha mãe, né? O que ela fala para essa menina? Ah, vai deitar, menina, não enche o saco. Vai Né? E ver a eu era Xuxa. assim. Vai assistir a Xuxa, o Menudo, acho que era, né? Então, eu acho que já era muito engajada desde criança, eu sempre fui assim. E em 89, eu tinha 16 anos, né? Quando teve a campanha do Lula, a primeira campanha dele em 89, eu já era muito engajada, já tinha feito. Foi uma coisa muito interessante, porque em 88, o Jacob Ittar era o quarto na pesquisa eleitoral em Campinas. E eu falava para minha mãe que ele ia ser eleito. E ela falou: você está louca, ele está em quarto. Eu falei: mas ele é a menor rejeição. E era a menor rejeição, e ele foi eleito. E eu tinha 15 anos, né? Não entendia patavina nenhuma, mas alguma coisa estava me dizendo, aquele sexto sentido. E ele virou prefeito de Campinas, né? E fez uma gestão muito, muito boa, assim, inovadora, né? Se hoje se fala em plantar árvores, ele plantou 1 milhão de árvores em Campinas, na gestão dele, 1 milhão, ele, ele, ele fez isso, né? Que agora também nos deixou aí o ano passado, né? O Jacó, uma grande figura também, uma Uhum. grande liderança sindical dos petroleiros lá de Campinas, né? Da Replana, aquelas greves lá, e sempre foi muito amigo do Lula. E eu tenho essa lembrança dos comícios do Lula com o Jacó em 89. A gente tinha um bar lá em Campinas que se chamava Subsede, que a gente acompanhava tudo nesse, sabe? Mas agora tá, eu tinha 16 anos, mas a gente cantava o Lula lá, então, sabe? E brilhou uma estrela, e era uma coisa assim muito muito forte para a gente, né? Então, eu acho que, na verdade, essa coisa de que você fala, você sempre defendeu, nunca teve dúvida, porque, na verdade, é uma coisa assim, eu acho que é uma ligação de classe que a gente tem, sabe? Uma coisa, nós como trabalhadores, como classe trabalhadora, no sentir, quando você se sente, é, você tem orgulho da sua origem, não tem vergonha, Você se sabe? sente De ter representado, passado. né? Exatamente, você se sente representado por ele. E ele, quando ele fala que ele é o resultado da nossa consciência política da classe trabalhadora, eu sei exatamente o que ele está querendo dizer, porque eu sei como nós vivemos esse processo de consciência. Porque a gente também tinha preconceitos que a gente venceu. A gente era uma pessoa, antes da gente ter esse debate, os debates políticos, começar a entender o nosso lugar no universo, a gente também era alienado, como muita gente ainda está hoje, com essas questões de fake news, só tem piorado, né? Isso. Então, eu acho que essa coisa da identidade, né? Identidade de classe. Então, quando você olha no olho de uma pessoa e você sabe do que ela está falando, porque você sente isso na sua pele. Você é mais que uma empatia, sabe? Eu acho a empatia uma coisa extremamente importante, mesmo porque nós, por exemplo, eu sou branca, com todos os privilégios de uma mulher branca,
mas eu tenho uma empatia imensa com os negros, que são as vítimas da história e até hoje não foram reparadas. E os Então, eu índios acho que também, essas... né? Os indígenas. Sim, sim, sabe? Eu trabalhei, na época, fui assessora de um secretário de desenvolvimento territorial no Ministério de Desenvolvimento Agrário, na época do Lula, Humberto Oliveira, um cara muito sensacional, uma figura extraordinária mesmo. E eu pude presenciar, eu fui até a Raposa Serra do Sol, entendeu? Então, essas coisas vão mudando a gente. Vai. A gente vai mudando, sabe? Mesmo o preconceito que se tem contra nordestino, eu falo, eu só nasci em São Paulo porque meus pais estavam aqui, porque eu adoro tudo que é do Nordeste, do sertão, o cuscuz. Eu sou, eu sou o Ariano Suassuna, sou apaixonada por eles, pela cultura, tudo que é. Eu acho que essas coisas têm a empatia, mas tem também a origem sua, né, de ser de classe trabalhadora. Eu fiz jornalismo numa época em que a gente sofria muito para estudar, Conceição, muito mesmo, sabe? Só eu sei como que a gente... E quando você vê ProUni, sabe, as pessoas tendo... Eu choro, se começar a contar, eu vou chorar, que eu sou chorona, sou que nem o Lula, me identifico com ele até nisso, e o povo fala, lá vem a Rossana, vai chorar de novo. Porque é verdade, a gente nós amassamos esse barro, entendeu? Então não é alguém de fora que vai contestar a nossa índole, porque nós sabemos dela, nós temos certeza do que nós fizemos, das mudanças gigantescas que nós promovemos no Brasil. Não é pouca coisa. Você colocar os negros, os pobres na universidade, sabe? Eu estudei numa universidade católica, onde um professor falou para mim que lugar de pobre não era na universidade, um professor da universidade. E eu tive que conviver com isso e falar assim, eu vou me formar, se você queira ou não. E me formei, só consegui pagar depois de 4 anos de formar. Sabe? Então a gente sabe da vida dura que a gente levou, não vai vir ninguém, sabe, falar para nós o que nós somos. Nós sabemos o que nós somos e temos orgulho disso. Sim. Assim, quando você ouve o discurso, porque esse discurso do Lula não é o discurso de agora. Não. Quando ele fala dos índios, quando ele fala de dar casa para as pessoas terem condição de morar de uma forma digna, né? Isso não é discurso de agora. Sempre teve. Então, Sim. assim, as pessoas que estão chegando não conhecem a história. E os que conhecem a história, aqueles que renegam e se sentem em outra casta, preferem não ver isso. Isso foi bom porque aflorou. Agora a gente sabe quem pensa de tal forma e quem não pensa, né? E conviver com essas pessoas que são apoiadores de extremistas, para nós é um desafio muito maior do que eles com a gente. Eu penso assim, né? Não, é isso mesmo, Conceição. A gente tem, assim, uma tarefa, eu acho que de todas as tarefas que nós já enfrentamos, eu acho que essa é uma das mais difíceis, porque ela mexe com os preconceitos das pessoas, e não é pouco, é muito preconceito, sabe? Nós somos um país miscigenado, e as pessoas são diferentes, e cada um carrega a sua cultura, e às vezes as pessoas, elas não querem ser brasileiras, elas querem ser europeias, porque na Europa não tem pobreza, assim, eles acham, né, né, que você vai chegar lá na Itália, que nem eu sou descendente italiana ou de espanhol, eu vou chegar lá e vou ser tratada como uma espanhola, e não Não é vai. verdade, sabe? Então, eu acho que a gente precisa, quando o Lula fala sobre o complexo de vira-lata, eu acho que é um pouco isso, é você enfrentar o complexo de vira-lata, e nós temos todas as condições de fazer isso. Por quê? Porque o Brasil é um país riquíssimo culturalmente, até por conta da nossa miscigenação, sabe? Por conta dessa mistura que aconteceu, do que houve. É claro que eu acho que a gente tem que passar um pouco a limpo os nossos passados que a gente jogou embaixo do tapete, que é a questão da escravidão, que é a questão do assassinato dos povos indígenas originários no Brasil, que ninguém nunca se fala sobre isso, mas isso aconteceu, sabe? E Não é tem, um descobrimento do Brasil.
Você sabe que em Portugal, os portugueses, eles fizeram um movimento contra o Museu do Descobrimento. Eles não aceitam chamar Museu do Descobrimento, porque eles sabem que foi uma ocupação de um território que já era habitado por pessoas que foram assassinadas, sabe? Extermínio, Então, né? é um extermínio, o extermínio do povo indígena, de todos os povos indígenas da América Latina e no Brasil também. E o que se fez com os negros na África, até hoje você tem os países africanos, do continente africano, ainda numa pobreza que é ainda fruto do que foi feito na África, de tirar os povos, de escravizar as pessoas, sabe? Uma coisa terrível, terrível. Como é que a gente consegue olhar no olho de uma pessoa negra, sabe? E não sentir, e não ter uma culpa. Assim, eu não gosto nem de falar disso, que eu me emociono, porque eu tenho. Eu fico olhando, sabe, para essas pessoas que são vitimizadas e elas não deixaram de ser vítimas, elas continuam sendo vítimas até hoje. A gente não conseguiu reparar o que nós fizemos. E eu digo nós, porque eu tenho, na minha origem, eu tenho negros, tenho indígenas e tenho europeus. Então eu me sinto também responsável por isso. Eu acho que o povo europeu precisa sim fazer uma reparação do que eles fizeram com os negros, com as pessoas da África, sabe? Que eu considero que essa intolerância racial é uma ignorância, porque todos nós somos descendentes africanos, todos os povos, Então, mas cientificamente comprovado isso. então, eu fico em dúvida hoje em dia, hoje, se realmente é uma ignorância de fato, ou se é índole mesmo. Isso que se for ignorância, ainda você consegue educar. Mas se a pessoa tem essa má índole, é difícil. Eu vejo. Eu não sei o que eu acho que existem. Eu não sei se é má índole, na verdade, eu acho que é um conflito de interesses. Porque você ainda o discurso racista, ele é um discurso de dominação, Sim. entendeu? Então ele existe por um interesse. Há um interesse em se manter um povo negro dominado, de alguma forma, até para se explorar, né? Esse povo que está sendo explorado há mais de 500 anos, pelo menos aqui no Brasil, né? Então você tem é, todo o interesse nisso. É que algumas pessoas se negam a enxergar coisas que eu acho que deveriam estar nas universidades, nas escolas, sabe? Tanto é que quem introduziu a educação sobre a cultura afro-brasileira foi, inclusive, no governo Lula, porque as pessoas precisam conhecer essa origem, saber que nossos ancestrais, os ancestrais do mundo inteiro, até eu tenho um amigo que ele fala assim, mas até eu que sou japonês, eu falo, até você que é japonês. Pior que é mesmo. Porque, na verdade, o que se tem estudado cientificamente é que todo mundo vivia num continente único, e seria mais ou menos onde é a África hoje. E depois que foi se distanciando e cada um foi mudando as características conforme passou o tempo. Quem ficou no lugar onde era mais frio, a pele foi ficando mais, utilizando menos melanina. Mas nós somos origens de um único povo. E esse povo é o povo africano. É incrível quando as pessoas falam assim: a primeira civilização é o Egito. E o Egito é onde? Cara pálida. É na África. É na África. Os faraós eram negros. A Cleópatra, por mais linda que Elizabeth Taylor seja, ela era negra. Né? Você começa a estudar, você fala, pô, mas espera aí. Então, tudo que é uma coisa boa, maravilhosa, civilizatória, e que está relacionado ao povo negro, ele foi esquecido. Então, todas essas coisas eu acho que vêm à baila quando você tem um presidente como Lula, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente, e eu acho que é sem volta, se Deus quiser. Não, Chega de sofrer, né? não, outra coisa, o mundo inteiro hoje tá apoiando, né, as ideias, né? Isso que é o mais legal de tudo, né? Não estão dando. Eu acho que é uma evolução, sabe? Uma evolução. E eu acho que as pessoas
vão se tocando, né? Sim. É interessante ver esse processo também, né? Eu acho que né, depois de tudo que aconteceu, eu falo, nós somos muito privilegiados, a contemporaneidade, né? O momento que a gente vive hoje é um momento de muito privilégio que nós temos como seres humanos, como humanidade. Sim. Porque nós vimos. Quem viu um trabalhador ser eleito 3 vezes presidente da República? Só nós, Não, não, e não sabe? só ser eleito 3 vezes, como em todas as pesquisas, desde toda a época para cá, nunca deixou de estar em primeiro. Sim, É uma sim, coisa, isso que é o mais impressionante. Agora, sim, Rossana, e brigando contra atores terríveis, né? Terríveis, de pessoas que não consideram a gente como humanidade. Pessoas que querem botar fogo na Amazônia, que matam uma pessoa um jornalista que está fazendo uma viagem num território amazônico. Então, são essas pessoas que nós estamos brigando contra sim, bandido. Bandido sim. mesmo, no pior, no pior, no que o termo de pior carrega. Além de ser um criminoso, além de tudo, também é um mal para a humanidade, né? Porque não é só um fato ali que restringe um território, mas ali repercute no mundo inteiro, né? Uma árvore que cai hoje, ela tem um efeito cascata no mundo. Então, isso aí que é o alerta, né? Agora, E nós estamos vivendo isso no mundo inteiro, né? agora, Local onde. você, e agora, você está lá no sindicato e o Lula sempre ali e tal. Eu vejo uma coleção de fotos sua ao lado dele, que é invejável, né? Foram É muitos. ele que fica pedindo toda É, hora que quer fazer foto comigo. que Eu legal. já falei, para, meu, eu sou uma pessoa comprometida. Que legal, né? E quando ele estava lá no sindicato, naquela história que ele vai para Curitiba, não vai, você estava lá também? Eu estava, Conceição, deixa eu só, antes de falar desse momento que foi muito ruim, assim, uma coisa péssima, né, na vida da gente, mas eu fui fotógrafa do PT em Brasília, Hum, quando ele era presidente. Inclusive, eu mandei umas imagens aí para você, que eu é ele vi. votando no PED. O PED é o processo de eleições diretas do PT, que o PT tem, ainda hoje ele é um pouco modificado, mas naquela época todos os filiados do partido votam e votavam, e o peso do voto é o mesmo. O peso do meu voto e do Lula no partido é exatamente o mesmo, assim como na sociedade. E é um dos poucos partidos que tem essa relação direta, né, com os seus filiados, né? Que não é uma. Em algumas instâncias, esse processo está um pouco modificado, mas ainda naquela ocasião, quando eu trabalhei no PT em Brasília, eu era fotógrafa lá, então eu fotografava ele, também tem isso, né? É, e então a gente se conhece, acabou se conhecendo, porque quando ele ia numa atividade do partido, obviamente ele não poderia usar nenhum trabalhador que é trabalhador da União, né, que é da presidência. Então, sempre que ele precisou fazer algum trabalho, alguma atividade partidária, eu fotografava ele lá, né? E era muito engraçado, né? Porque você fica lá o tempo inteiro, a hora que você vira as costas para fazer qualquer coisa ali. Oh, eu vou te contar, viu? Mas é um barato, assim. Ele é muito carinhoso, ele é uma pessoa que ele tem uma Carismático, energia muito grande, muito carismático mesmo, não tem o que dizer, né? Você chega perto dele e você sente a energia, né? Uma energia muito poderosa que ele tem, sabe? Né? Ele não é. E a história, a gente até comentava, a história de vida do Lula no cinema, todo mundo ia falar que era um exagero, que ia ser um filme para lá de exagerado, porque é um negócio que nem a ficção daria conta de escrever, né? Então, e a vida dele é realmente uma questão fora do comum. E eu era coordenadora da tribuna quando ele foi preso. E naqueles dias foram dias terríveis, né? Porque eu moro do lado do sindicato, ainda para ajudar. Então eu acordava às 4 horas da manhã com os helicópteros chegando.
E eu da imprensa teve para Bom Dia São Paulo, Bom Dia não sei o quê. imprensa e não só a imprensa, mas a própria polícia também sobrevoando, né, a região. Então foram dias terríveis, né? Porque ah, eu saía do sindicato meia-noite, 4 horas da manhã eu estava de volta. Então eu dormia horas apenas, sabe? E um clima totalmente tenso, né? Uma coisa e muito triste, né? Porque a gente sabia com certeza de todo o processo, como ele foi feito, e a Hum. gente já questionava há muito tempo até a participação de veículos de imprensa nisso, né? Sem questionar algumas atitudes da Polícia Federal, essas coisas de sensacionalismo, fazer coisas hollywoodianas, eu nunca fui a favor disso, nunca. Acho que isso sabe, essa coisa, ele não combina com a Democrático. seriedade que tem que ter. O profissional de polícia, ele não é um ator de Hollywood, ele está prendendo uma pessoa. E você tirar a liberdade de uma pessoa é muito grave. Então você não pode se aparecer, virar um artista de cinema, sabe? Então eu sou muito avessa a isso, a esse deslumbramento, e eu acho que alguns jornalistas também embarcaram nisso e deixaram de questionar coisas básicas do jornalismo, sabe? Viram coisas sendo cometidas de forma equivocada, de forma grotesca, e não Arbitrária, questionaram, arbitrária, e não questionaram, não se foi questionado, sabe? Essa verdade. questão, as duas, todos os processos, tanto é que todos os processos do Lula, ele se defendeu e foi absolvido, porque era gritante o que estava acontecendo, era gritante, sabe? Você gravar sem autorização uma presidente da República, isso é uma coisa inimaginável. Não porque ela tenha dito alguma coisa que não poderia ser, que fosse sigilo, mas que isso não é usual, não é o que é para ser, sabe? Uma interferência de poderes, havia todo. E eu acho que ainda vai se lavar muita roupa suja que aconteceu, principalmente nessa Operação Lava Jato, onde se pretendia tirar 5 bilhões da Petrobras e colocar num fundo para os procuradores, que é uma coisa que só não aconteceu isso porque a procuradora, a Raquel Dodge, ela proibiu que acontecesse. E isso Sim. ainda não está assim totalmente explicado como deveria. Então a gente acompanhou todo esse processo, né? Sim. Aqueles dias que sucederam, que anteciparam foram anteriores à prisão dele, foram dias terríveis, né? Porque a gente não conseguia trabalhar, né? Tinha Tava todo mundo Pensão. naquele caos, a gente não trabalhava, a gente ficava, às vezes, acalmando as pessoas, o pessoal muito nervoso. Eu, como coordenadora, às vezes tinha que atender os telefones porque o pessoal ligava xingando, as meninas choravam, sabe? Porque, imagina, a pessoa está no seu trabalho, né? Não está acostumada com isso, sabe? Aí as pessoas ficavam xingando a gente, era uma coisa terrível, né? E Sim. eu sempre falei assim, deixa que eu atendo, isso aí que eu já chegava, os vizinhos do sindicato ligavam para lá, aí eu atendi o telefone assim, meu senhor, o senhor mora aí quanto tempo? Ah, 10 anos, o sindicato está aqui há 50. Então, quando o senhor mudou, o senhor já sabia que tinha sindicato. É, Vai catar coquinho. e não É era desse qualquer, jeito eu e tava. não era qualquer sindicato, não, né? Então, pois é, quando ele mudou para ser vizinho do sindicato, ele já sabia que o negócio era muvuca. Bom, Ai, então tem todo. agora aí, ô, Rossana, e nessa história toda, de tristeza, de tudo mais, e coisa e tal, foram momentos terríveis para todos nós, não tenha dúvida. Mas você se manteve sempre ali, e até quando foi votar, né, em São agora, você foi com a bandeira do PT. Quer dizer, Eu sempre vou, viu? eu achei assim, quando eu vi o seu post, eu achei de muita coragem, porque nós estávamos vivendo naquele momento um dia tenso, né? Um dia muito tenso. Sim. E aquele enxame de bandeiras do Brasil, pô, eu fiquei até meio preocupado, né? Porque quando você via aquela onda assim, eu falo, não, eu tenho certeza de que, numericamente, se tem 10 bandeiras, eu estou vendo os 30 que não tem. Então, esse é meu alento.
Não, na verdade, assim, se você analisar friamente o resultado da eleição, você vê mesmo, você sente que tem pessoas que apoiavam que eu não sei agora, depois de tudo que houve lá em Brasília, eu espero que grande parte dessas pessoas que deram o seu voto para uma pessoa que não tem nenhuma índole para estar onde estava, sabe? E eu não falo isso sem nenhum medo de errar, porque as coisas que aconteceram nesses 4 anos do governo Bolsonaro foram coisas terríveis para a civilização brasileira, para a nossa humanidade, sabe? E para As nossa pessoas. sanidade também, né? E Porque para a não nossa teve, sanidade mental não foi também, fácil, sabe? não, né? Nós perdemos pessoas queridíssimas, eu perdi muita gente, conheço gente que perdeu outras pessoas, famílias inteiras dizimadas. Então não é aceitável que o presidente da República tenha atitudes como essa. Não é aceitável. Não é aceitável. Eu tenho certeza que essas pessoas que deram o voto depois de tudo que aconteceu lá em Brasília, eu acho que grande parte delas vão repensar, vai repensar que esse momento, Sim. sabe? É muita contaminação de fake news. A gente ouve cada história, uma pior que a outra, sabe? Nós temos um governo belíssimo começando e as pessoas estão ainda tentando a- se livrar daquele mal que nós arrastamos por 4 anos. Então é uma coisa que eu acho que é difícil, não é fácil, né? Eu tenho essa coisa, não é uma coragem, na verdade, né? Um dia eu estava andando com uma camiseta é uma coragem, né? Mas não é assim uma coisa heróica, não é isso, nada disso. Eu acho que se nós não nos posicionamos, se nós não enfrentamos isso, nós damos espaços. Nós acabamos deixando espaço para essas pessoas que não, nem sabem o que estão fazendo, que nem sabem o que estão aquilo que estão apoiando, sabe? Que Sim. é o genocídio, a morte, o desmatamento das florestas, o aquecimento global. Elas nem sabem que elas estão apoiando isso, sabe? Então, eu contesto muito essas coisas. Eu estava caminhando, até teve um movimento aqui, né? Em São Bernardo a gente ganhou, felizmente, aqui, o Lula ganhou, É, o vizinho do foi uma sindicato deve ter felicidade. votado. Ah, todos já votaram nele. Não, e foi muito interessante, porque a gente andava nos bairros, sabe, Conceição, e a gente percebia o sentimento das pessoas em relação ao Lula, em relação à injustiça que ele Sim. sofreu, porque as pessoas, elas reconhecem a injustiça. Elas reconhecem. Não tem como. Pode ser, mas às vezes demora um pouco, mas elas acabam reconhecendo, principalmente aquelas que já sofreram alguma injustiça. Então, eu acho que aí é uma coisa. Por exemplo, eu conheci uma mulher que é muito. Assim, ela estava fazendo campanha para o PT e ela tinha votado no Bolsonaro em 2018. Eu falei assim, mas a senhora votou no Bolsonaro e agora. Eu não acreditei. A primeira coisa que ele fez foi acabar com a minha aposentadoria. Ela falou, "Ih." Falei, e é verdade, é verdade. A gente sabe que foi a primeira coisa que ele aprovou no governo dele foi a reforma da Previdência, que acabou com a Sim. aposentadoria de um monte de gente que nós torcemos para que a gente Seja consiga revista, né? restabelecer alguns revistos, porque direitos muito importantes foram perdidos de várias pessoas, né? Então, eu acho que as pessoas, elas acabam, algumas demoram mais, outras são mais rápidas, mas elas reconhecem a Sim. injustiça que ele sofreu, a dona Marisa, sabe? O que fizeram com os filhos dela. Isso eu tenho convicção, certeza de que isso foi o fato que agravou, que deu aquele problema nela, um AVC, né, Sim. que ela tinha um aneurisma cerebral, porque imagina, para uma mãe mexer com seus filhos. Eu não sou mãe, Conceição, mas eu tenho essa empatia, porque eu conheço muitas mulheres que são mães e elas viram bicho, né? Quando você mexe Sim. com os filhos, é um instinto mesmo, né? Mas, então eu imagino que isso é um crime, né, o que foi feito com essa mulher, sabe? Sim. É um crime. Então tem todas essas coisas que as pessoas acabam
se identificando. E aí, quando eu voltei de uma manifestação com a camisa do PT, daí eu estava andando sozinha na rua, aqui em São Bernardo. Aí a mulher falou assim, nossa, tem que ter muita coragem para andar com essa camiseta. Eu falei assim, olha, minha senhora, o que não falta para nós que somos do Partido dos Trabalhadores é coragem. Porque se a gente não tiver coragem, a gente nem sai de casa. É Porque é assim, verdade. né? É A uma gente condição, né? é uma condição de sobrevivência, de sobrevivência. Nós que pertencemos à classe trabalhadora, a gente sabe disso. Ou você acorda e vai ganhar seu pão de cada dia, não vem ninguém bater na sua porta. Ô, você quer um pãozinho para comer? Não existe isso. Então é forjado na luta, né? A coisa. E Não, a e gente outra, segue nisso, né? você falou uma coisa que é verdade. Se você não ocupar o território, o outro ocupa. Se você não ocupar a pracinha da sua esquina lá, um traficante vai ocupar. Então, depois não adianta Claro. chorar. Não? É exatamente isso. Agora, ô, Exatamente. Rossana, a gente está quase chegando aqui no nosso final da nossa conversa. E assim, você é uma fotógrafa que trabalhou num sindicato, né? E também foi dominado por fotógrafos homens, e você é uma das poucas, talvez, que tenha sido fotógrafa de um sindicato, de acordar de madrugada, ir para frente da fábrica, as coisas todas. E o que você dá de sugestão ou conselho, não sei, ou uma dica para uma fotógrafa que queira trilhar o seu caminho de trabalhar com um sindicato? Lá no sindicato, antes de mim, tinha a Raquel, que foi fotógrafa lá há muitos anos também, foi bastante tempo fotógrafa, e teve algumas fotógrafas que fizeram alguns trabalhos freelancer lá para os metalúrgicos do Tá. ABC. Eu acho que a gente está evoluindo, felizmente, sabe? A condição da mulher já tá sendo olhada com outros olhos, né? Não tem mais aquela coisa de que você é um ser de segunda classe, de segunda categoria, né? Porque a gente pensa, a gente estuda, a gente faz exatamente as mesmas coisas. O que muda na gente é uma questão biológica, mas em termos da capacidade do trabalho, eu acho que não existe. Eu acho que todos os homens e mulheres, porque eu fui muito ajudada por muitos homens na minha profissão, então eu não poderia falar, não, fui também discriminada? Fui, claro. Obviamente, não existe uma mulher que não tenha sido nesse Brasilzão, nesse mundão grande sem porteira. Mas isso não é. Eu acho que a gente tem que olhar sempre a coisa não é uma questão de ser poliana, é uma questão que o que é ruim não te traz nada. Às vezes te acorda para alguma coisa, é fato, né? Mas aí você sempre busca uma coisa boa daquilo, né? Eu conheci grandes fotógrafas, já citei, e tem uma aluna minha que é a Amanda Perobelli, que é uma fotojornalista que eu tenho um orgulho tremendo de ter sido minha aluna aqui da Metodista, e chegou uma hora que eu falei, não, chega, agora você que vai me ensinar, que você sabe mais do que eu, porque ela é uma fotojornalista que começou a fotografar já no digital. Então, ela tem todo assim, um know-how para fotografar, e fora que ela é uma capacidade extraordinária, está aí hoje na Reuters, né? Fotografando, teve fotografando na Fez a Copa. foto do Richard. Exatamente, fez a foto do Richarlison, uma das imagens dele, lindíssima. É uma brilhante profissional, eu tenho muito carinho por ela, assim, até que eu como uma mãe, assim, você vê, as pessoas, as mulheres, eu acho que elas. Bom, eu tenho Mônica Bergamo, tenho Zaratini, tem muita gente boa, mulherada muito boa, assim, né? Então, são exemplos E, assim, a Lulude, né? e não só fotógrafos, como militantes também. Sim, sim, militantes e eu acho que também na nossa profissão, né, Conceição, a gente acaba militando nessa coisa social porque a gente vê, participa de muita coisa. A menos que a gente seja um refratário, mas a gente Não, não é. não E é. isso vai mudando, né, gente? Queira ou não, a gente vai mudando, sabe? Eu até mandei, tenho fotos que a gente faz de pessoas que moram em situações eh, degradantes, e aí tem enchente, cai o barraco, morre pessoas,
sabe? Não adianta você chegar na casa de uma pessoa dessa e não entender a realidade dela. Como é que você vai Não falar tem sobre como, não dá aquilo? para julgar, né? Não, e como é que você vai contar uma história, vai fazer um relato, sem ter a sensibilidade do sentimento que aquela pessoa está tendo, de perda, sabe? Então, e que é uma pessoa que poderia Porque estar numa você outra vai chegar condição. lá, vai fazer a foto, mas ela vai ficar, e você vai embora, né? Sim, exatamente, exatamente. Então, eu acho que essas coisas é por isso que faz a gente ser militante, né? Sim. Acaba É. nos moldando nessa questão, porque você sabe que muitas coisas como essa poderiam ser evitadas, né? Poderiam ser evitadas, sabe? Se as pessoas tivessem uma casa digna para morar, né? Tivesse condição de saúde, tivesse um emprego, conseguisse estudar, colocar os filhos na escola, que é tudo básico, é tudo básico. Só que se não houver um esforço de toda a sociedade para que tenha esse básico, a gente vai continuar registrando essas coisas que a gente não gostaria de registrar. Gostaria de registrar teatro, cinema, show, que são coisas maravilhosas, né? Hoje, Futebol. hoje o São Francisco. Sim, maravilhoso. Agora, tem uma coisa aí que a gente tem que. Não pode deixar de falar, né? Que é o seguinte: tudo isso daí, esse momento de tensão e coisa e tal, papapá, que a gente passou, esses obstáculos, e vai dar certo, não vai, e vai dar certo, não vai, pum, o homem vai subir a rampa, não vai subir a rampa, aquelas coisas todas que se fala, tô lá vendo, tá lá, Rossana, lá no gramado, na hora da posse. Como é que foi isso aí, Rossana? Como é que foi esse momento de. Como é que foram esses preparativos para essa coisa boa? Foi uma emoção muito grande, né, Conceição? Porque eu participei das três posses do Lula, né? Eu tive nas três, né? Em 2003 foi uma coisa bem mágica, né, que aconteceu, né? Pelo ineditismo, né? Da posse de um trabalhador chegar ao ponto, ao cargo máximo da nação, né? Como dirigente de uma nação, né? Aqui no Brasil. Depois, em 2006, aí já uma reeleição, né, com o governo aprovado, né, e eu já estava trabalhando, eu não estava trabalhando ainda, mas já tinha contatos aí com o PT lá de Brasília, tal, então a gente já estava num outro momento, né, num outro momento. E agora, dessa vez, eu acho que é um marco daquilo que a gente construiu, sabe? A ideia, não sei de quem foi a ideia, mas eu acredito que tenha sido do próprio Lula, né? Quando, quando ele soube que o Bolsonaro não ia transmitir a faixa para ele, que as pessoas representativas da sociedade o fizessem, né? Que ele já tinha dito isso numa entrevista muito tempo atrás, né? Que é sempre visionário, né? Se ele não me entregar a faixa, o povo me entrega, né? A gente sobe a rampa com o povo. E foi isso que aconteceu, né? Uma coisa. Ali você tinha. Eu fiquei emocionadíssima quando eu vi o Juruna, né? Que a gente é Não, dessa época, né? Jurana não, Não, o Raoni. o Raoni. Raoni. Ah, não é Juruna, desculpa, Raoni. O cacique Raoni, é verdade. O Raoni, porque a gente é dessa época, né? Que veio do Juruna, mas daí teve o Raoni, que já era outra pegada, né? E agora, acho que sei lá quanto tempo eu não via, né? Não ouvia, né? Então eu fiquei Eu estava bastante doente. assim comovida por ele estar, né? Nesse momento, né? Assim, como foi em 2003 o encontro do Brasil com ele mesmo. Eu acho que dessa vez foi uma coisa mais assim, mais enfática, assim, sabe? Mas, né? Agora vai, né? Assim, eu acho que é, é um, eu acho que é para nós, assim, é até uma mistura de emoções, assim, né? Porque a gente viveu tanta coisa que a gente às vezes nem cai a ficha, né? Falando, às vezes eu acordo e falo assim, nossa, eu estou acordando num país
onde o Lula é presidente, não. Tá, agora tudo bem, posso sorrir, né? Porque a gente amargou momentos cruéis, né? Então, às vezes me belisca, né? Me belisca que o homem E, voltou, né? e E a você gente. estava e você estava lá fotografando também ou só estava Ah, a gente sempre como. fotografa, né? Não tem jeito. Filma, fotografa. E eu cheguei bem na hora que estavam descendo alguns blocos que são músicas regionais, e a gente desceu junto, assim, foi muito um poder, assim, sabe, uma energia muito forte, sabe, tinha um bloco só de mulheres percussionistas, é, eram tantos blocos que, assim, né, não me pergunte o nome, porque senão eu vou cometer um erro tremendo aqui, porque eram vários, e tinha samba, tinha pessoal do carnaval, dos bonecos de Olinda, e foi uma descida assim, que a gente começou, chegou bem na hora que chegou junto com eles, né? A gente chegou junto com o pessoal e foi descendo assim, né? Junto com os povos das religiões de matrizes africanas, né? Que vem tocando aquela energia, né? Do candomblé com umbanda, é uma coisa assim muito mágica também, né? E tinha toda essa energia colocada lá, então eu acho que é uma coisa que, assim, é o que eu falei do nosso privilégio, né? Sou privilegiado, participar de 3 posses do Lula em Brasília, eu estive nas 3 e assim, é uma coisa... A gente sente o dever cumprido, né, Conceição? Acho que é isso. Que a gente lutou muito, de várias formas, assim, nas redes sociais, com os amigos, com os pais, com os familiares, pessoas que estavam desacreditadas, que a gente foi buscar, não, não desacredita, porque a vida é assim, às vezes você está em cima, às vezes está embaixo, mas luta sempre, porque é disso que a gente vive, né? Como diz o pessoal do movimento de moradia, quem não luta está morto, né? E a É, gente luta para viver. legal. E você teve a oportunidade de ver a brasilidade descendo por aquela avenida, né? E a gente. Sabe que é uma coisa muito curiosa? Que assim, quando teve a comemoração, eu fui para Paulista e fui lá. Daí você olha assim, as pessoas à sua volta, você se identifica com aquilo, com aquelas pessoas, né? Sim. É muito louco isso. Eu sou Sim, e aquilo, né? Não você, sou, não sou aquela coisa do shortinho de lycra e sapatênis. Não, sou isso aí, gente. Não tem como, né? eu acho que tem sim uma identidade, sabe? É um sentimento de pertencimento, né? De você pertencer essas pessoas e essas pessoas pertencem a você. É uma coisa É, louca isso, né? nossa, Porque até mesmo o pessoal que é LGBTQIA+, né? Que é tão castigado, tão incompreendido, e a gente vê, assim, as pessoas numa catarse, na verdade, né? Uma catarse daquilo que a gente achou que não... Como enfrentar isso, né? E a gente enfrentou. legal. E fomos vitoriosos, assim, é muito gostoso, é muito feliz, assim, é uma emoção muito grande. Não, E eu espero que as pessoas mantenham essa felicidade, assim, diariamente. não, e você tá lá toda imbuída. De repente toca o telefone. Pô, eu vou ter uma mala do Conceição. Pô, fala aí. Não, eu fiquei muito emocionada com a sua mensagem. Chorei na mesa que eu estava almoçando, esperando o almoço chegar. Aí eu estava com 2 amigas, que uma é vice-presidente aqui do PT de São Bernardo, que é a Yara Bento, e a outra é a Ana Paula Lupino, que foi candidata a vice-prefeita aqui em São Bernardo, e nós Hum, fizemos uma amizade muito forte durante a campanha dela, né? Que a gente trabalhou com ela, trabalhamos junto e fomos juntas para Brasília, né? O trio Parada Dura, que ela fala que são as 3 espiãs demais. E foi bem nessa hora que eu comecei a ouvir o seu áudio, a sua mensagem, e fiquei muito emocionada. Ela falou, nossa, o que está acontecendo? O que aconteceu? Morreu alguém que ela está chorando. Eu falei, não, calma, gente. Eu sou igual o Lula, eu choro mesmo. Mas fiquei muito emocionada, muito feliz de receber a sua... Foi assim,
Eu acho que o que você diz na mensagem, Conceição, é exatamente o que a gente pensa e sente quando a gente está numa posse de um presidente tão injustiçado, que passou, que teve uma coisa terrível e ficou 580 dias preso. Eu não desejo isso para ninguém, sabe? A injustiça. E eu acho que só quem foi preso, eu penso sempre nisso, sabe? Só quem teve preso que sabe o valor da liberdade. Então, eu acho que ele tem isso, ainda mais isso, né, no currículo dele, que é vasto, imenso da vida dele, da história dele de vida. E, e é isso, né? A gente sente É. isso, dever cumprido e não desanimar. E ele é a pessoa com quem a gente olha, se espelha e fala: não podemos desanimar. É por causa de tudo que ele passou e de tudo que ele nos ensinou e nos ensina todo dia, que a gente acorda todo dia de manhã e vai para a luta. E eu Não, espero que ele estimule mais pessoas a isso, sempre. não, e a gente teve a oportunidade de conviver com esses políticos, né, de todos o modo, de todos os pensamentos diversos e tal, e a gente sempre extrai uma didática para a nossa vida, né? Uma das coisas que marcou para mim muito no que o Lula falou e fez nesses últimos tempos que ele estava preso, era o seguinte: eu fui aconselhado a largar, ir embora do Brasil e não vamos ser preso. Ele falou: não, eu vou ser preso vou provar minha inocência na cadeia. Não vou fugir. Porque se ele vai embora, putz, né? E quando deram para ele a ideia de poder sair da cadeia para tornozeleira, ele falou: eu não sou pombo correio, eu preciso ficar preso, entendeu? É. Isso aí eu falo sempre com uns amigos meus assim, que jogam futebol comigo, e que os caras ainda não entenderam a importância do Lula, não é no Brasil, no mundo, como líder, porque ele está no mesmo patamar de muitos desses caras aí, Mandela e outros humanistas aí, porque a força que o Lula tem fora do Brasil, talvez nem o brasileiro tenha essa dimensão. Ele é uma figura muito respeitada, né? Até não só pela história dele, mas pelos pensamentos mesmo dele, sabe, das pessoas. É um horror você imaginar que uma pessoa não tem o que comer, né, Conceição? A gente, sabe, é o que ele diz e nós todos temos esse pensamento, né? Nós somos o maior produtor de proteína animal do mundo. Então, você vê uma pessoa passando fome, é um negócio que não faz nenhum Não sentido bate, não na bate. nossa vida, não bate, não bate, entendeu? Então, essa luta por ele, de combate à fome no mundo, isso é uma coisa que eu acho que é um elemento central da política que ele desenvolve, né? E nós, sabe, a gente tem que falar disso, a gente já tinha saído do mapa da fome, nós conseguimos a proeza de voltar para o mapa da fome, que é um negócio terrível, né? Sabe? Porque só uma pessoa com muito esforço para conseguir fazer um governo tão ruim que nem esse Bolsonaro, velho. É, Ele e tem que ganhar o uma, prêmio do pior governo da história da humanidade, porque e tem isso também, né? e, Ele fez o impossível, forças que eram adversárias se unirem contra ele, sabe? E isso aconteceu, né? Isso aconteceu de fato, né? Mesmo nós tendo algumas divergências com os neoliberais, com o liberalismo, tendo críticas, né, ferrenhas contra isso, temos um outro modo de pensar numa sociedade mais socialista, né, onde a sociedade está em primeiro lugar, né? Eu acho que é daí que vem o socialismo. As pessoas falam assim: mas não tem socialismo no Brasil. Eu falei: vai numa comunidade de periferia para você não ver se tem socialismo. Tem socialismo, sim, porque se não tiver socialismo, as pessoas não sobrevivem. Elas só sobrevivem por conta de serem solidárias umas com as outras, de fazer uma gestão social. Foi isso que aconteceu em Paraisópolis durante a pandemia. As pessoas se uniram então a gente não pode dizer que não existe isso, porque é utopia. Pode ser que enquanto sistema seja utopia, mas enquanto realidade não é utopia.
É sim. o que deveria ser. Todo mundo, né, se ajudando e todo mundo podendo comer, mandar o filho para a escola, aquelas coisinhas básicas que a gente sabe, né? E que muita gente não consegue fazer. E eu E, acho que e- essa eleição do Lula é mais uma vez para a gente provar que é possível fazer assim. sim, E nós vamos fazer. além de tudo, manter a humanidade, né? Isso que é o mais Claro. importante, que foi se perdendo, né? Mas, Claro, você vê crianças, né, Conceição? Para é, mim, o que mais me pesa são crianças. Você passa na Avenida Paulista, que é o centro, o coração financeiro, né, do país, e crianças morando em barraca de camping. Eu fico imaginando, mas como é que elas vão no banheiro, sabe? Aí fica o pessoal discutindo o banheiro unissex. Eu falo, não, gente, não é isso. Essas pessoas nem sequer têm banheiro. Então, e, eu me e recuso a fazer essas discussões. para tomar banho? Não tem Como é que dá lugar para banho tomar nessas banho. crianças, sabe? Então é uma coisa desumana mesmo isso que aconteceu com a gente. A gente tem que retomar a nossa humanidade, urgente, urgentíssimo. E para isso tem os fotógrafos também para fazer essa resistência. E estamos aí, né? Claro, com certeza, até para registrar isso para ninguém falar que não existe. É. Ô, Rosana, eu vou desligando aqui, mas assim, mais uma vez, eu quero te agradecer do fundo do coração. Eu estou retornando aí, retomando o Grilo na Foto. Vou falar também com a Perobelli. E assim, deixar registrar essas nossas histórias, né? Essas coisas mágicas que a gente viveu na profissão e que as pessoas não conhecem, né? As pessoas falam dos grandes fotógrafos lá de fora, tal, mas, pô, olha nós, aqui é outra história. É Por isso que verdade. é Eu importante concordo a gente plenamente com estar. você. Pô, querida, um beijo no seu coração, muita saúde, e que num breve espaço de tempo a gente vai se Obrigada, encontrar. Conceição. Obrigada pelo convite, adorei. E quero ver você pessoalmente também. Voltei. É que o satélite, ele é satélite Não me estrangeiro. deixe só nesse, não De me vez, deixe só nessa sala. de vez em quando dá uns problemas no meu satélite aí, que eu alugo aí, Ah, é europeu, normal, que dá acontece. uns problemas. Só, querida, um Espero que não beijo. seja ninguém pegando É, nenhuma sabotagem. não. Tchau, querida. Ó, um beijo no seu coração e Tchau, me aguarde. Em Conceição. breve Obrigada. estarei aí. Como é que chamava o bar lá que vocês tomavam café lá? Ah, tomava lá em Campinas, não é? Lá em Campinas chamava subsede, não existe Ah, mais. Era subsede, não então existe mais. procura uma subsede aí que eu e o Nário vamos aí te visitar. Aqui tem o Bar da Rosa, que é famoso. Ah, então, fala para ele, fala, ó, eu vou levar o Nário aí e a gente vai tomar uma cerveja. Vamos, vamos, combinado. Um beijo no seu Beijo, coração. querido. Tchau.